Quando a gente está trabalhando com épicos, e a gente sabe que trabalhar com épicos é algo que pode ser simples, pode ser complicado, pode ser fácil, pode ser difícil. Mas no Gira é importante que a gente saiba gerenciar essas coisas, tá legal? Então quando a gente está falando de gerenciar épicos no Gira, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como eu torno fácil o mecanismo, o processo de controlar os épicos, de gerenciar os épicos dentro da minha ferramenta. Como é que eu faço para o meu PO, o meu PM, a minha pessoa de produtos conseguir gerenciar todos os épicos que eu estou fazendo sem ter que mover muito mais do que poucas teclas, poucos dedos e poucos minutos. Beleza? Então eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então vamos entrar aqui no Gira. O Gira eu tenho um quadro Kanban comum, com histórias, com tarefas, tudo mais. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês uma forma que é extremamente simples de trabalhar. Tá? Antes, vocês precisam sempre conferir, tá? Estando aqui no seu quadro Kanban, tem que conferir se uma feature chamada Roadmap ou roteiro, de acordo com o seu idioma, está habilitada no seu Gira. Tá? Para algumas pessoas pode ser que ainda seja uma opção beta, então sempre entre aqui nos 3 pontinhos, vem aqui em configurações do quadro. Entrando aqui em configurações do quadro, vocês vão ver algumas opções, né? Várias opções aqui no menu de gerenciamento do quadro. Tá? Então, procurem aqui a opção Roadmap ou roteiro, vai estar aqui embaixo. Beleza? Se essa opção estiver desativada, se ela estiver aqui desabilitada, ela vai aparecer desta forma, ela vai aparecer como desligado, e a opção roteiro não vai aparecer aqui do lado. Okay? Para várias pessoas pode ser que isso esteja desabilitado e vocês não saibam que existe. Tá? Então entrem na configuração do quadro, venham aqui em roteiro ou roadmap e habilitem essa opção aqui dentro do quadro de vocês. Felipe, o meu projeto é um Gira Server e aqui não aparece. Existem plugins para isso. Tá? O Advanced Roadmaps, por exemplo, do próprio Gira consegue fornecer isso para vocês. Tá? Mas para quem é Gira Cloud, consegue ter acesso com isso tranquilamente. Beleza? Então, habilitou o Roadmap, olha só, apareceu uma opçãozinha aqui do lado esquerdo chamada Roteiro. Aqui no meu caso está em português, mas para vocês vai aparecer Roadmap se estiver em inglês. Então, entrei aqui no Roteiro ou no Roadmap, e ele aparece aqui algo parecido com um Gantt, né, pessoal? Um cronograma, mas aqui a gente está fazendo uma gestão um pouquinho diferente desses itens. Né? Então eu tenho aqui a minha lista de épicos. Você consegue criar épicos por aqui, você consegue criar histórias por aqui. Então se eu quiser criar aqui, por exemplo, um épico chamado Almoço Italiano Entradas. Você já deve ter percebido que eu gosto de escrever nomes de épicos, nomes de histórias com comida. Né? Então, almoço mexicano, almoço italiano, entradas. Então aqui ó, eu vou colocar algumas histórias, eu posso colocar N coisas aqui. Eu posso colocar, por exemplo, salada, eu posso colocar aqui brusqueta, eu posso colocar diversas opções aqui para conseguir representar as minhas histórias. Tá? Espero ter escrito brusqueta do jeito certo. Mas... de qualquer forma, a gente tem aqui a listagem dos épicos, quantos épicos o seu projeto tem, qual é o estado de cada um. Vejam que esse épico Almoço Entrada, por exemplo, ele já tem algumas histórias criadas. Né? E uma das histórias está em andamento. Então aqui eu consigo ver o progresso desse épico, olha só, eu consigo ter uma visão dos épicos que estão, e o progresso que estão aqui dentro do meu projeto. Tá? Então, se eu estou aqui embaixo, ó, posso ver outros itens também vinculados. E se eu quiser criar outros itens, outras histórias, outras tarefas, eu consigo colocar. Tá? Tá vendo que tem alguns épicos que estão com uma barrinha e outros épicos que não estão com essa barrinha. Esse épico que eu criei aqui, por exemplo, ele não tem. Tá? Como que o que é essa barrinha? Ele mostra o início e o fim do meu épico. Então, se eu quiser mover isso aqui, ó, ele mostra para mim quando que o épico começa e quando que ele termina. Dá uma visão aqui de previsão, quando que a gente vai trabalhar com essa iniciativa. Legal? Agora, para eu criar num épico que não existe, né, que não tem essa barrinha, eu vou clicar aqui na linha desse épico. E aí eu vou conseguir movimentar esse período para conseguir gerenciar isso com facilidade. No outro vídeo a gente falou sobre épicos que estão conectados, e eu usei como exemplo almoço mexicano entrada, então os pratos que são entradas, né, no almoço mexicano, e pratos principais, então são dois épicos diferentes. Então como que a gente faria? Eu posso linkar esses dois épicos, eu posso fazer isso pelo vínculo, como a gente já mostrou em vídeos passados, ou eu entro aqui nessa tela do roteiro e clico, tá vendo aqui ó, que está aparecendo duas bolinhas aqui, ó,
na linha do épico, né? Tá aqui o épico tarefa 4, eu tenho duas linhazinhas aqui, ó. Eu consigo criar um link. Isso aqui já está criado, então vamos num outro, ó. Aqui embaixo, opa, cliquei aqui, ele entrou. Você vai passar o mouse em cima, vai aparecer a bolinha, vai aparecer esse como se fosse essa correntinha para você fazer a linkagem. Eu vou clicar, vou segurar, tá vendo? Se eu segurar aqui eu posso movimentar, e eu vou vincular a um outro épico. Por exemplo, eu posso vincular a esse épico aqui de cima, tá? Pronto, eu tenho esse épico aqui, está vinculado a esse épico aqui de cima. Se eu entrar no épico Live 10, que está aqui, ó, vocês vão ver que vai ter uma opção aqui que mostra dois épicos linkados. Tá vendo? Então, eu tenho aqui esse épico de cima e esse épico de baixo, porque são links que já estão criados. Então, são formas de você gerenciar. Felipe, e se eu já tiver fechado esse épico? Eu consigo ainda assim, eu não quero visualizar esses épicos. Você pode tirar, criar esse filtro aqui, esse filtro aqui ele já vem para você, e aí você pega itens pendentes e itens em andamento. Tá? E ele mostra tanto as histórias vinculadas, quanto os próprios épicos se estão fechados ou não. Então se eu fechar aqui algum épico, pegar por exemplo esse tarefa 4 aqui, ó, se eu vier aqui e fechar esse épico, colocar como concluído, ele some aqui dessa listagem. Felipe, como que eu acho depois? É só você incluí-lo aqui na fila. Tá? E ele mostra até para vocês aqui, ó, como é que está o status dele. Ele está concluído. Beleza? Então, não quero visualizar, pode deixar assim. Ok? Muito bom. E aí, se você quiser ver, por exemplo, tipos de itens diferentes, ao invés de épico, histórias e tarefas, só histórias, vocês conseguem listar isso aqui. Beleza? Então são formas simples de você conseguir ajudar o seu PO, o seu PM, a conseguir gerenciar melhor o backlog, ter uma visão mais macro e principalmente mais simples de como que esse backlog existe aqui dentro.